Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. E ele correu de um lado para o outro e glorificando ao Senhor e saltando de alegria e eu fiquei indagando ao Senhor, falando, Senhor, eu quero saber o que ele recebeu. Eu quero muito saber o que ele recebeu do Senhor. Glória a Deus. E na terça-feira eu recebi um profeta de Deus em minha sala e ele falou, eu quero entregar uma palavra, terça não, domingo, eu quero entregar uma palavra a respeito do Luiz. E eu digo, fala aí, nessa igreja não tem fofoca, só sai coisa boa, irmãos. A pessoa disse, Luiz recebeu interpretação das línguas, mas a palavra que eu tenho do Senhor é cuidado para não perdê-la. Amém? O Senhor está operando nos dons nessa igreja, amém, irmãos? E eu creio que interpretação das línguas chegou para a vida do Luiz, amém? Glória a Deus, vocês podem se sentar, muito obrigado, vocês são um sucesso, é tão gostoso ver vocês aqui. Aleluia, o time está completo, nossos ministros da escola de ministros todos aqui, ó, coisa linda. Aleluia, nossos membros também, nossos alunos da escola Rema também estão aqui, glória a Deus, que coisa boa, hein? Que coisa boa. Ó, alguém defendendo a causa aqui, a diretoria do Rema também está aqui, ó. Rapaz, que igreja próspera, hein? Glória a Deus, Deus é bom, amém, irmãos? Então nós estamos falando, irmãos, sobre paz e alegria. Você está comigo? Amém. Estamos falando sobre paz e alegria e nós nos baseamos naquele versículo de Romanos capítulo 14, versículo 17. Pode colocar na tela, por favor, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Glória a Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Amém, irmãos? Então nós pegamos esse texto e dividimos ele em 4 partes. Nós falamos na primeira quinta-feira sobre o reino de Deus, dentro do mesmo texto, porque quando você entende o reino de Deus, fica mais fácil você compreender uma vida de paz e de alegria, amém? Nós não estamos saindo fora do contexto. Quando você compreende que você foi tirado agora do império das trevas e foi transportado para um reino, ou para o reino de Deus, você não faz parte mais, você está no mundo, mas você não faz parte mais desse mundo. Você agora faz parte de um reino superior, porque a Bíblia diz que de Deus nós somos embaixadores, nós somos representantes de um reino aqui na terra, amém, irmãos? Então você é representante de algo bem maior do que aquilo que você vê e pode tocar, amém? Então nós falamos sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria. E eu falei que essa semana nós falaríamos sobre justiça, mas eu trouxe, irmãos, uma interpretação ou uma definição de paz e de alegria. Na semana passada eu disse que paz é alegria, falando em voz alta. E alegria... Não, peraí. A paz é alegria em silêncio. Já viu alguém que está bem tranquilo? O mundo está se acabando e a pessoa está, uau, tranquilo, tudo vai dar certo. A paz é alegria em silêncio. E a alegria é a paz falando em voz alta. Uma pessoa que vive em paz e a alegria, ela vive nesse ambiente. Amém, irmãos? Então nós falamos que íamos falar sobre justiça de Deus essa semana. E eu quero ler com você, primeiramente Mateus capítulo 6 e versículo de número 33, como a palavra de Deus ela se conecta uma com a outra aí, para nos deixar uma compreensão boa e fácil, amém? Então Mateus 6 e 33 vai dizer, buscar em primeiro lugar o quê? O reino está aí de novo, percebeu? Semana passada falamos sobre o reino de Deus ou o reino dos céus, né? Então Jesus Cristo está dizendo em Mateus, ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí ele diz, e
todas estas coisas e as demais coisas, amém? E todas as outras coisas. Posso colocar paz e alegria dentro desse texto, sim ou não? Quando diz todas as outras coisas, eu posso dizer que paz e alegria está garantido nesse mesmo texto, sim ou não? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você compreende que você agora faz parte do reino, quando você compreende que você é justiça de Deus, então todas as coisas te serão acrescentadas. Amém, irmãos? Vamos lá, nós estamos falando sobre justiça. A palavra justiça, eu vou ler a definição para você. No grego, ela quer dizer, tem uma palavra aqui que é em outras línguas, dikaiosune, é dikaiosune o negócio, que é definida pela concordância Strong's, num sentido amplo, como o estado daquele que é como deve ser. Amém, irmãos? Então deixa eu só deixar algo bem claro para você. Uma vez que você foi justificado por Deus, você saiu do império das trevas e agora você vive em um novo reino, você está exatamente no lugar que você foi criado para ser, ou para estar. Amém? Porque quando Deus criou o homem, irmãos, Deus não criou o homem para viver na imundícia, Deus não criou o homem para viver na miséria, Deus não criou o homem para viver no sofrimento. Amém? Deus não criou o homem para chorar, nem para sofrer, Ele criou para ter paz e alegria. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Em algum lugar da história da humanidade, ou nos livros, ou em qualquer lugar, você já ouviu falar que no céu há melancolia, tristeza lá, agonia, choro, ranger de dentes, alguma coisa parecida? Por quê? Porque no céu não existem essas coisas. No céu, irmãos, é a alegria plena. No céu estaremos com o Senhor para sempre. A plenitude, bênção, não tem mais para onde correr. É tudo em todos. Se completa lá. Amém? E quando Deus te criou, Ele te criou para ser segundo a imagem dEle, conforme a semelhança dEle. Ou seja, tendo poder e autoridade sobre todas as coisas e para viver uma vida plena aqui na terra. Porque o céu é o céu do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você sabe que a terra te pertence? Glória a Deus, e todas as coisas que tem nela também. E por que ficamos tão agoniados com coisas pequenas, né? Vamos largar essas agonias hoje? Amém, irmãos? Então você entendeu pela justiça que você está no lugar que deveria estar. Amém, irmãos? Justiça também é o quê? É a capacidade, irmãos. Justiça é a legalidade, é aquilo que te dá permissão ou acesso a Deus. Ser justiça de Deus te dá acesso direto ao trono da graça, te dá acesso direto ao Pai. Uma vez que para o mundo Deus está tão longe, irmãos. Quantos já viram aqui quando nós vamos fazer uma oração? Isso acontece muito em rodinha de futebol, ou naquele DDS da empresa. Olha, vamos fazer uma oração aqui para Deus abençoar o nosso dia. E aí o mundo pega, aí o mundo tira o boné, abaixa a cabeça, sabe? Aquela reverência toda. Não que não tenhamos que ter reverência, amém, irmãos? Isso não é verdade. Não. Nós não podemos puxar isso para uma outra vertente, para sermos libertinos com respeito a Deus. Mas por quê? Porque para o mundo Deus está tão longe, irmãos, que eles nem sabem onde estão. Então, quando vai falar de Deus, é como se fosse chamar Deus para cá agora. Então, só nesse exato momento, é reverência total. Agora, quando você entende que você é a justiça de Deus, que Deus está sempre contigo, que você tem acesso em todo o tempo, então você tem reverência contínua. Não é que você vai perder a reverência, não. Tá bom, irmãos? É que você não vai mais tomar banho, você não vai mais trabalhar, você não vai mais jogar bola. Esquece do Senhor, não. Você sabe que Ele está lá. Você sabe quem você é, aonde você está. Amém, queridos? E isso faz com que você cresça. A justiça de Deus é aquilo que nos permite acessar a Deus sem culpa, sem complexo de inferioridade. Quantos aqui já erraram depois de crente? Rapaz, tem umas 50 pessoas que não errou, rapaz. Eu queria ser igual a esse povo aí. Depois de crente, você já errou sim ou não, irmãos? Sim. Mas, quando eu fico observando muito a criação de filhos. E como as crianças são, irmãos, e é exatamente como nós deveríamos ser. A criança apronta, aí o pai corrige, bate na criança. O que a criança faz? Corre para os braços do pai, não é assim? Eu posso acabar de corrigir ele. Se você tentar pegar ele, ele vai correr para os meus braços.
Por quê? Porque ele tem consciência de que ele é filho. Ele tem consciência de que ele faz parte disso. E aí nós, às vezes, quando nós erramos, irmãos, alguns de nós não vêm na igreja. Qualquer situação, alguns de nós fazemos se afastar de Deus. Deixa eu falar algo para você, irmãos. O fato de você cometer um erro não anula a sua filiação. Você está comigo? Isso foi libertador, sim ou não? O fato de você cometer um erro não vai anular a sua filiação. Então, irmãos, você tem acesso a Deus, você pode pedir perdão para o Senhor, você pode se achegar a Ele, você pode pedir para Ele te ajudar nas suas fraquezas, você pode chegar para Ele como se o pecado nunca tivesse existido. Pastor, mas eu acabei de pecar. Ei, mas você foi feito justiça de Deus. E uma vez que você foi feito filho, irmãos, é para sempre. Está comigo? Glória a Deus, você entendeu que tem acesso a Deus? Por isso nós não ensinamos, irmãos, que você precise de receber a oração ou a revelação do homem de Deus. Quantos homens de Deus nós temos aqui? Quantas mulheres de Deus poderosas nós temos aqui? Você tem acesso direto ao Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. A justiça de Deus é que coloca o homem regenerado perante Deus em uma posição perfeita. A justiça nos coloca regenerado perante Deus em uma posição perfeita, irmãos. Não mais com mácula, mas perfeito. Amém? Olha que interessante o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 1. Abre comigo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Coloca lá para mim, por favor, na tela. Romanos 5 e versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê, irmãos? Não é interessante que se a Bíblia diz que nós temos paz com Deus, é porque nós tínhamos inimizade com Ele? Se a Bíblia diz que agora, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, é porque outrora éramos inimigos dele. Outrora não tínhamos acesso, outrora, irmãos, na verdade nós provocávamos a ira de Deus, porque a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Romanos capítulo 1 está falando isso. Que detém a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus, ela já estava revelada para os homens que viviam no pecado. Mas agora justificados, mediante a fé, nós temos o quê? Temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, irmãos, o resto é resto. Porque certamente teremos paz com os nossos irmãos. Porque certamente teremos paz em nossa casa, teremos paz em nossos negócios. Porque nós temos paz com Deus, com o autor da vida, com o autor de todas as coisas, queridos. Você está comigo? Vamos continuar. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Sabe o que esse gloriamo-nos está trazendo, irmãos? Uma ideia de que nós nos alegramos nisso. Ou seja, por causa da justificação, nós temos paz e temos alegria. Você está comigo? Está dentro do mesmo texto. Coloca esse mesmo versículo na NVI, por favor. Para você não dizer que é minhas palavras. Esse gloriamo-nos vai aparecer como alegramo-nos. Isso. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3. NVI. Verso 3. É o quê? NVT, por favor, NVT. Não é NVI, é NVT. Versículo 2 na NVT. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos, com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Então você vê a palavra paz e alegria dentro do mesmo contexto. E que contexto é esse? No contexto de justificação. No contexto de ser justiça de Deus, de não ser mais um pecador, mas de ter sido chamado para Ele, para viver com Ele, agora não mais como um estranho,
mas como alguém que foi justificado. No versículo 3 vai dizer, na mesma NVT, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Como eu vou voltar lá na semana passada em que eu falei sobre o reino de Deus. Quando você entende que você faz parte desse reino, você não fica mais preocupado com as coisas que estão acontecendo, irmãos. Você não fica preocupado com o sistema, você não fica preocupado com o governo. Quem vai governar? Quem é que vai mandar agora? Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Quem manda em você é o reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Sabe o que isso significa? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não vai ser atingido. Por quê? Porque você agora é justiça de Deus. Então, por isso o apóstolo Paulo diz, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Ou seja, a paz está junto com a alegria na justificação. Você está comigo? Você foi justificado? Você tem paz? Você tem alegria? Lembrando, nas próximas semanas eu vou falar sobre paz e vou falar sobre alegria. Amém, irmãos? Nós dividimos o versículo em 4 e nós vamos compartilhar sobre tudo isso. Aleluia! Deixa eu voltar aqui no contexto da coisa. Então foi criada a religião. Todas as religiões, irmãos, na verdade, é para encher um vazio que o homem está. O homem está vazio, porque ele não tem verdadeira alegria. Ele não tem verdadeira paz. Então ele procura em alguma coisa. Então criou-se as religiões, por isso existem tantas no mundo. Mas filho de Deus não é religioso. Amém, irmãos? Aleluia. Você é mais do que cristão, você é filho de Deus agora. Amém. Então todos pecaram, versículo 24, por favor, 3:24. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então todos pecaram, ficaram fora dessa glória de Deus, ficaram fora do reino, mas agora gratuitamente fomos justificados mediante essa redenção. E por causa dessa redenção é que nós temos paz e alegria. Vocês estão todos quietos, então eu vou entender que vocês estão em alegria silenciosa. Amém, irmãos? Aleluia. A justiça é fundamentada para viver uma vida de autoridade. Quantos creem nisso também? Por que isso, irmãos? É necessário você entender que quando alguma coisa se levanta para tirar a tua paz, você tem autoridade sobre isso. Quando alguma coisa se levanta para tirar a sua alegria, você tem autoridade sobre isso. Você está comigo? Não é importante você entender isso? Por causa da justificação, a autoridade veio sobre você. E agora você tem autoridade sobre as situações. E por causa disso você pode se manter em paz e alegria. Você só não recebe se não quiser, irmãos. Mas se você quiser, o diabo vai tentar de todas as formas arrancar a sua paz e arrancar a sua alegria. Mas você que sabe que está em posição de autoridade vai dizer, diabo, sai. Não tem lugar para tristeza em minha casa. Amém, irmãos? Capítulo 5 e versículo 17, por favor. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da reinarão em vida. Então não é só no céu, não fique esperando que as coisas vão, quando eu for para o céu, quando eu chegar lá. Há tempos atrás fizeram cânticos, como é que é? Outro lado do Mar Azul lá? Além do Rio Azul, lá além do Rio Azul, eita, quando eu chegar lá, além do Rio Azul, enquanto eu estou no rio, estou me afogando? Enquanto você está aqui, irmãos, Deus te chamou para reinar em vida. Não foi do outro lado, não. Você vai estar lá com Ele para sempre. Mas não foi só lá, não. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão aqui ainda. Amém. O que é reinar, irmãos? É ter autoridade sobre as coisas. Voltando na semana passada, você foi chamado para um reino, você é representante desse reino, você é embaixador desse reino, você tem autoridade aqui na terra em nome desse reino. E aí você decide se quer viver em paz ou em guerra,
Amém? Em tribulação e angústia, ou em alegria e paz no Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas eu creio que você vai decidir viver naquilo que você foi criado para ser. Quantos reis temos aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Com esse entendimento nós vamos muito mais longe, queridos. Amém? Deixa eu falar algo para você, irmãos. Alegria e paz não é um estado emocional. Certo dia eu estava em um supermercado com Vanessa, e Vanessa, pregador prega onde chega, né? Encontramos ali uma conhecida nossa, e Vanessa começa a conversar com essa conhecida começa a abrir situações da vida dela e dizer como estava o casamento, e estava tudo perdido, porque não havia mais alegria nesse casamento. Porque o amor estava esfriando, e Vanessa deu uma palavra para aquela mulher que eu peguei assim, eu falei, rapaz, que palavra é essa? Ela disse assim, ó, você precisa entender, acima de qualquer coisa, que amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Você decide amar e continua amando. E eu disse, uau, quando eu crescer eu quero andar nesse nível também. Amar é uma decisão, sim. Se amar é uma decisão e não é um sentimento, então eu posso trazer isso também para a alegria. Alegria não é um sentimento, queridos. Alegria é uma posição de quem já venceu. Nós cantamos aqui. Alegria é uma posição de quem já venceu. Se você já venceu, então você anda em alegria. Amém, irmãos? E você não fica alegre. Nós temos costume de perguntar, quantos estão alegres? Aí você diz, aleluia. Aí eu pergunto, quantos são alegres? Porque nós não estamos, nós somos. É uma diferença de ser e estar. Você está comigo, irmãos? Você não está, você não fica, você é. E porque você é, você anda em alegria. Amém, irmãos? Não, pastor, eu ando em alegria, mas eu acordo num mau humor terrível. Ninguém fala comigo quando eu acordo, não. Pelo amor de Deus. Que alegria é essa que vai embora de manhã? Que alegria é essa, irmãos? Se você é alegre, por que a sua alegria vai embora de manhã? Não, pastor, eu sou uma pessoa alegre, mas... Quer ver, eu vou tocar nos homens aqui, que eu sei que homem é mais ou menos assim. Homem quando está sem dinheiro. Fim do mês está chegando, o cara já está... A cabeça costa, tem que pagar os caras. Tem que pagar os caras, funcionário quer receber, não está nem aí. Os caras querem receber. As contas não param. Aí cadê a alegria do cara? Alegria, irmãos, não é um sentimento. Não vai mudar nada se você ficar preocupado chutando todo mundo. Se você tiver sem dinheiro, vai continuar sem dinheiro se chutar alguém. Mas se você decidir ser alegre, você vai ser uma pessoa alegre sem dinheiro. Aleluia. Por quê? Porque você entendeu quem você é, irmãos. Você já sabe quem é, e porque você sabe quem é, não importa o tamanho das circunstâncias. Aleluia. Eu prefiro ser alegre com dinheiro e ser mais alegre com mais dinheiro do que viver. Irmão, você não vai me ver mal-humorado, querido. Mal-humorado. Minha esposa vive comigo há 25 anos. E não vou dizer que nunca viu, não, que eu estaria mentindo também. Mas o DNA é alegria, queridos. É alegria. Acordar sorrindo e sorrir para dormir. Por quê, irmãos? Porque essa vida é muito curta, queridos. Você pode decidir como você faz esse trajeto. Essa vida é curta demais. Você pode decidir como que você vai trilhar o trajeto, queridos. Você pode passar pelo trajeto da vida aí reclamando, murmurando, chateado, infeliz, insatisfeito com tudo. Ou você pode pegar o lado bom das coisas e dizer, rapaz, que vida boa nossa. Que vida boa, irmãos. Se você analisar, começa pela manhã, querido. Você acordou de manhã
e você não fez nada, mas o sol apareceu para você. Ah, mas o sol apareceu. Ah, esse sol de novo. Esse sol, hoje eu vou trabalhar no telhado. Ah, esse sol. Sabe, querido, você pode escolher se você quer afundar ou nadar. Amém, irmãos? Mas você entende que você é justiça? E que paz e alegria faz parte de você? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A justiça nos dá acesso ao trono da graça. Como eu já falei, nós podemos nos achegar ao Senhor, nós temos acesso a Ele, nós podemos ir a Deus em todo o tempo. E como eu disse, às vezes, irmãos, o diabo vem com força. Deixa eu falar para você, o diabo é mau. E ele é mau todos os dias. E pense em alguém que é perseverante em tentar te derrubar. Porque ele não desiste. Nós não pregamos essas coisas aqui, mas ele também não desiste de você. Deixa eu dizer algo para você, querido. O diabo não está nem aí com aquelas pessoas que estão nas drogas. Já é dele. O diabo não está nem aí para quem está se perdendo em imoralidade. Já são dele. Quantos aqui já deixou uma indagação entrar assim na sua cabeça? Rapaz, mas a pessoa vive lá no mundo, apronta todo tipo de coisa encardida. E a vida da pessoa vive endinheirada, não falta dinheiro para ela. E para mim, filho de Deus, dizimista, ofertante, está faltando. Quantos já pensaram nisso? Ninguém nunca pensou, né? Por quê? O diabo não se importa com eles, o diabo ajuda. Porque o trabalho dele é afundar eles. Sabe qual é a ideia dele? É dar corda. Só quando a pessoa estiver toda enrolada com ela no pescoço, ele puxa. Uma hora, a conta chega. Mas para você que está perseverando na fé, para você que anda alinhado, que anda na justiça de Deus, todos os dias o diabo tenta derrubar você. Aí situações se levantam das quais, às vezes, você não consegue sozinho. Às vezes você está, posso falar, angustiado. Às vezes tem coisas acontecendo que você diz, Senhor, eu não estou conseguindo sair disso. Aí é aquele dia que você não tem força para dizer para o diabo, diabo, sai daqui, encardido. Mas você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao seu Pai. Você pode chegar nele em qualquer momento e falar, Senhor, socorre, me lembra de Pedro? Senhor, se tu manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Aí o Senhor disse, vem Pedro. Aí Pedro vai andando sobre as águas. Que leveza. Você concorda comigo que leveza é paz? Sim ou não? O homem estava numa paz tão grande que ele estava leve, andando sobre as águas, não afundava. De repente, ele olhou para a força do vento. E quando ele olhou para a força do vento, o que acontece com ele? Ele começa a afundar. Mas, na medida que ele está afundando, Jesus ainda está lá. Ele diz, Senhor, salva-me. Ei, não é vergonhoso uma hora dessa você dar um grito desse, não. E dizer, Senhor, salva-me. Aleluia. Abre em Hebreus para mim, Hebreus capítulo 4, por favor. E versículo de número 16. Hebreus 4, 16. Essa mídia é rápida demais. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Diga, confiadamente. Ei, por quê? Porque agora você é a justiça de Deus. Porque agora você tem acesso ao Pai. Você pode se achegar, irmãos, sem medo, sem culpa nenhuma. Você é filho dele. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. A fim de quê? De receber. Diga, receber. A fim de receber. Um filho pede para o pai, querido. Quando o filho pede para o pai, ele espera receber alguma coisa. A fim de receber o quê? Misericórdia. E acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Ou seja, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para tribulação. Porque no momento de angústia, nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça e recebemos misericórdia e achamos graça para socorro em tempo oportuno. Está comigo? Amém.
Glória a Deus. Tem acesso ao Pai, você? Sabe de uma coisa, querido? Está na hora da igreja acessar mais. E agora eu saio do contexto. Está na hora da igreja acessar mais. Amém, irmãos? Por quê? Porque diante de situações, uma situação financeira, o que nós acessamos? Às vezes o teu banco manda para você empréstimo liberado. O banco está mandando para você acesso. Aí fica acendendo assim a luzinha no seu telefone, empréstimo liberado. Em situações emocionais, nos isolamos. Para quê? Choramos, arrancamos os cabelos e nada muda. É tempo da igreja acessar mais ao Senhor, queridos. Ei, está com problema financeiro? Pede dinheiro ao papai. O papai dá dinheiro para você. Pastor, como? Irmãos, falar para mim, você chegou atrasado, porque eu no meio de um culto pedi dinheiro ao Senhor, o Senhor me deu no meio de um culto. Eu não estava trabalhando, eu estava lá atrás, servindo no diaconato, e dizendo, Senhor, eu quero ofertar, e eu quero ofertar, e eu sei que o Senhor dá semente ao que semeia, e eu quero ofertar no meio de um culto. Senhor, eu quero ofertar, e sabe o que aconteceu? Deus me deu dinheiro para ofertar. Se Ele me deu para ofertar, Ele pode dar para outras coisas. No meio de uma rodovia, Senhor, o Senhor pode me mandar uma carona, não pode? O Senhor pode, Senhor, o Senhor é dono dos carros? Manda uma carona para mim. E parar um carro para um homem sozinho no meio da rodovia. Ei, irmãos, se Deus mandou um carro para mim, Ele pode mandar carro para a gente. Você está comigo? Então é tempo de nós conversarmos mais com o Senhor, parar de ficar reclamando, irmãos. Deixa eu falar algo para você, falar dos seus problemas com alguém não vai resolver os seus problemas. Reclamar da sua vida, muito menos. Porque aí temos o hábito de reclamar da nossa vida, comparando a nossa vida com a dos outros. Né? Sempre comparamos a nossa vida com a dos outros. E os outros sempre estão melhor do que a gente, já viu? Não, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você que parece estranho que eu vou falar. Deus não tem filho predileto. Ninguém aqui é predileto de Deus. Nós ministramos aqui no domingo e nós falamos como pode, irmãos, duas pessoas estarem no mesmo lugar, diante da mesma graça, diante da mesma bênção, estar desfrutando, irmãos, do mesmo ambiente, e uma ser enriquecida e a outra não. É necessário, nós precisamos acessar mais. Amém? Diga para si mesmo, eu vou acessar mais. Será que a nossa vida de oração, irmãos, está alinhada com a vontade de Deus para nós? Porque temos tantos afazeres, são tantas coisas para fazer, são tantos negócios, tanta gente para falar. Tudo bem, eu entendo que você é uma pessoa ocupada, mas às vezes, ao acordar de manhã, a primeira coisa que fazemos é ligar a televisão para saber das notícias. Deixa eu dizer algo para você, raramente você vai ver na TV notícias do céu pela manhã. É sempre as notícias do inferno mesmo. E aí ligamos a TV e depois tomamos um café e saímos para trabalhar e negociamos e compramos e vendemos e falamos. Mas aonde está o tempo com o Senhor, irmãos? Aqueles 10 minutos básicos, aquela meia hora para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sei quem você é e eu sei quem eu sou em você. Abençoa os meus negócios. Sabe, essa confissão que nós fazemos aqui, você não pode fazer só aqui, irmãos. Que tal fazer essa confissão pela manhã? Senhor, eu creio para acordos favoráveis hoje, eu creio para bênçãos e aumentos, eu creio para promoções, comissões, eu creio para encontrar dinheiro hoje. Aleluia. Que tal fazer essas confissões? Que tal você ir além, né, deixar um pouco o egoísmo de lado e ir além e falar assim, Senhor, eu creio que hoje eu vou enriquecer a vida de alguém. Amém. Que tal? Pela manhã, irmãos. Que tal durante o seu dia, você está andando e conversando com o Senhor, e tudo aquilo que você for pôr as mãos para fazer, você falar, Senhor, vem comigo.
Senhor, eu sei que isso vai dar certo. É o quê? É lavar uma louça, vai dar certo. Vai ser a melhor louça, a louça mais bem lavada que já existiu, porque o Senhor está comigo. Que tal, irmãos, essa unidade com Deus? Meu Deus do céu, nem sei por que eu estou andando por esse caminho. Mas eu sei que nós precisamos de acesso a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu só deixar algo claro para você. Deus permanece no mesmo lugar. Se Deus permanece no mesmo lugar, e ora nós estamos aqui, e ora aqui, então somos nós quem estamos nos afastando dele. É possível se afastar de Deus estando dentro de uma igreja? Sim ou não? Você já respondeu essa? É possível, irmãos. É possível termos uma igreja como um clube e gostarmos tanto das comunhões, os almoços em família, os passeios com a igreja, as reuniões, as brincadeiras dos jovens, aquelas que fazemos na igreja. Ver os meninos correndo dentro de um saco e jogando uma bola para cima. Que coisa legal, essas coisas tão boas. É bom viver assim, irmãos. Isso também faz parte, a alegria também. Mas qual o nível de espiritualidade que nós estamos? Como eu disse, não sei porque estou andando por esse caminho, mas eu sei porque você está aqui. Qual é o nível de espiritualidade que nós estamos andando, irmãos? Deixa eu te dar uma boa notícia agora. Jesus vai vir buscar uma igreja espiritual. Ele vai vir buscar uma igreja espiritual. Jesus tem compromisso com as coisas espirituais. Entende isso? Não adianta ficar reivindicando coisas que somos, que temos e podemos, se nós não estamos andando como? Meu Deus do céu. Não era para andar assim. Vamos lá, gente. Estamos acabando. Aleluia. Sem a justificação, não haveria paz com Deus. Você sabe dessa, sim ou não? Sem a justiça, não haveria paz. Então eu volto ao versículo lá de Romanos, capítulo 14, e versículo 17, por favor. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria. Sem a justificação não haveria paz. Não haveria alegria. E para você que é o da fé, sem justificação não haveria uma vida de fé. Porque você foi justificado, você tem paz com Deus. E porque você tem paz com Deus, você agora tem o DNA de Deus dentro de você. A fé de Deus está dentro de você. Que fé é essa, pastor? A fé que cria coisas. A fé que chama a existência ao invisível. As coisas que não existem como se fosse. Essa é a fé que transforma trevas em luz. Quantos querem andar nessa fé? Aleluia. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, mas também pela justiça que somos, nós vivemos pela fé. Amém? Romanos 1,17, por favor. E eu já vou encerrar, irmãos. Se você quiser um pouco mais sobre justiça de Deus, os alunos do Rema já tiveram justiça de Deus esse ano. Já tiveram justiça de Deus com a professora Ana Lúcia, é isso? Deus, ainda bem que ela não veio hoje para eu não ficar envergonhado mais ainda. Luciano disse que vinha, eu pensei que ela viesse. Rapaz, mas quem já teve justiça de Deus, quem não teve, faça o Rema no ano que vem, você terá. Irmãos, você vai aprender muito mais, quanta coisa boa. Para eu falar sobre isso hoje, eu dei uma folheada na apostila, irmãos. Quanta riqueza, irmãos, o Rema tem para te oferecer. Quanta riqueza, irmãos. Pastor, o que é o Rema? Nem sei do que você está falando. O Rema é um centro de treinamento bíblico de 2 anos para que você cresça no conhecimento da verdade. Amém? Porque o próprio Cristo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do quê, irmãos? Da ignorância. Libertará do quê? De você mesmo. Porque você, às vezes, está com um bilhete da Mega Sena premiado no bolso e nem sabe.
E o que a palavra de Deus quer fazer com você é libertar você da ignorância, fazer com que você saiba quem você é e o que você tem em Deus. Amém? Então, Romanos 1,17 vai dizer, visto que a justiça de Deus, diga, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho, ou seja, nas boas notícias do Evangelho, ela se revela em Cristo, ela se revela no reino dos céus, amém? Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é que vai viver pela fé, irmãos? Aqueles que foram justificados pelo Senhor, amém? Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom. Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia.